tudo bem, tem uma outra escola que sejam 400, mas isso está muito abaixo do custo médio por aluno no Brasil, que é muito acima disso. Então, assim, a gente está falando da média, a média não é bem essa. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Primeira coisa, eu defendo a escola pública por princípio. Acho que é importante deixar isso claro, e tá tudo bem quem não defende. Mas eu não topo que a lógica do privado interfira em 3 áreas: saúde, segurança e educação. Não estou dizendo que não pode... Mas saúde já interfere muito. Todo mundo aqui tem plano de saúde. Mas quando eu falo que não pode ser privatizado, é que tem que se garantir o público. Eu não sou contra mas não é garantido. Nós não temos saúde garantida. Eu não tenho saúde garantida. Se eu não pagar meu planinho de saúde lá, eu não vou ter saúde de qualidade. SUS tem muitos problemas, mas eu só tive o SUS por boa parte da minha vida. E apesar de todas as reclamações que eu tenho de fila, chegar às 5 da manhã, eu cheguei aqui por causa do SUS. Não estou dizendo que não tem problema, mas só para te responder e aí já te devolvo a bola. Por princípio, eu sou contra a privatização dessas 3 coisas. E quem me conhece sabe, vamos privatizar tal empresa? Não sei, vamos debater, vamos ver. Então tem uma coisa de princípio para mim. Mas quando eu estou debatendo, eu acho que é importante olhar para outras experiências. Por quê? O Brasil é campeão de achismo. Acho que essa ideia vai funcionar. E é muito caro testar essas ideias, sem a gente olhar para estudo. Então, não é como o argumento de não quero ouvir sua ideia. É no argumento de, olha, me parece que não é um bom caminho, porque os estudos mostram isso. Porque é muito caro testar coisas num país com mais de 200 milhões de habitantes. É muito perigoso. E aí tem só um terceiro ponto, que eu acho que os dados nos ajudam. É importante falar do Brasil real. Não é verdade que tem dinheiro sobrando na educação. O problema da educação não é só dinheiro, é gestão também. Mas a gente tem muitas escolas, mais da metade delas, que não tem internet de qualidade. A gente tem escola que não tem saneamento. A gente tem escola de lata. Dizer que o dinheiro está sobrando é desconhecer essa realidade. Então, quando eu falo do ticket médio, o que é essa palavra complexa? É quanto que o Brasil está investindo por aluno dinheiro nesse público. Brasilzão. Antes do Fundeb, sem o Fundeb, que é esse fundo que redistribui, tem escola que tem ticket médio, investimento por aluno, de R$400. E aí eu questiono a vocês, com R$400, em que escola privada que essa molecada vai estudar? E aí só uma última coisa, a gente tende a achar que tudo que é privado é bom. Não sei se vocês sabiam, mas não só a educação pública do Brasil fica abaixo da média do mundo, como a nossa educação privada é muito pior do que em outros países e, na média, uma escola privada no Brasil vai pior do que uma escola pública. É que as pessoas tendem a pensar na Avenues, no Etapa, no Objetivo. É mentira, Tabata. Desculpa, é mentira. Não é isso. Posso só terminar esse Não é. dado? Com o mesmo valor de custo por aluno, as privadas no Brasil são muito superiores às públicas. Não é verdade. O rendimento no IDEB Tem um das estudo do escolas... Banco Mundial sobre isso, cara, de 2017. Não é possível. Ai, gente, a gente não está concordando nos fatos. Não, eu não a sei se gente eu não tá pego o concordando Google, a nos pesquisa. fatos. Mas A deixa eu gente tá terminar e aí concordando nos você fatos. devolve. Eu acho que essa é uma premissa básica para a gente dialogar. Com certeza. O que a gente tem mostrando é que as escolas privadas no Brasil, na média, não vão melhor do que as públicas. As pessoas tendem a pensar nas americanas, internacionais, e não nessas escolas de bairro, que é a realidade de quando você paga 300, 400, 500 reais de mensalidade. Então, só alguns argumentos. Não é que a gente não pode debater, mas são coisas que me levam a achar que esse não é o problema da educação. Fala, Marina. Bom, em primeiro lugar, esses fatos, então a gente está lendo o mesmo dado de maneira muito diferente, porque o que eu vejo é escolas hoje com o mesmo valor, as privadas são melhores. De fato, as escolas privadas no Brasil, comparada com outras do mundo, principalmente em países desenvolvidos, ficam aquém, mas a diferença entre privadas e públicas no Brasil é uma das maiores do mundo, as privadas infinitamente superiores às públicas, no geral. Os dados mostram isso. Você pega o PISA, abre de diversas categorias e tem estudos que tentam comparar essas com o mesmo custo também. Então, eu discordo disso. Segundo, tudo bem, tem uma outra escola que sejam 400, mas isso está muito abaixo do custo médio por aluno no Brasil, que é muito acima disso. Então, assim, a gente está falando da média, a média não é bem essa. Em terceiro lugar, eu vejo que a gente... Não é que a gente... a gente está comparando com outros lugares do mundo, com certeza. Mas em proporção à nossa renda, a gente gasta muito sim com educação. Não tem como. E você falou do Fundeb, e eu acho que um dos maiores retrocessos que já existiram na educação no Brasil nos últimos anos foi exatamente a aprovação do novo Fundeb. E duas coisas que me preocupam muito. Uma foi a ampliação do gasto, que é obrigatório que seja dado
para professores concursados de escola pública, que hoje em dia eu acho que esse é um grande problema da educação no Brasil, são os sindicatos de professores, sim, e a gente ampliou isso, passou de 60% do total do fundo para 70%. Isso inviabiliza hoje em dia se testar novas coisas, como as escolas comunitárias, a Charter School, que, como você falou, tem vários exemplos de sucesso no mundo, e também a ideia de se dar bolsa. Então, isso é uma coisa que constitucionalmente é possível, mas hoje em dia os recursos, que é graças ao Fundeb, que foram ampliados, vão fazer com que a gente continue amarrado a esse estilo totalmente estatal que não está funcionando, gente. Posso trazer um dado? Achei que ia demorar mais. Eu tinha razão. Valor, todo mundo acha que é um jornal sério, né? Eu pelo menos respeito muito. Aluno do ensino público custa até R$ 415 ao mês. É o mínimo, até 400, é o mínimo que ele custa em um lugar. Não é o máximo. Deixa eu terminar de ler. Eu te ouvi, Marina, tá um pouquinho difícil. Posso falar 2 dados? Não é isso. Então vamos lá. Cada usuário do Sistema de Educação Pública, matéria de 2020, porque a gente tem que... Mas a alteração é pequena para 22. Esse é o mínimo. Marina, se eu não puder ler, vai ser muito difícil a gente conversar. Cada usuário do Sistema de Educação Pública recebe do Estado um valor médio, porque esse Brasil é enorme, e é desse Brasil enorme que eu estou falando, entre R$ 297 e R$ 415 por mês ao longo de sua formação. E aí eu fui fazer uma checagem, né? Eu pesquisei qual que é o valor anual médio para a gente ver. R$ 3.643,16. Divide por 12. 303... Marina, por favor. Desculpa, 303... Isso é dólares, tá? Isso não é dólares, é reais, Marina. Eu sinto muito que você tinha a informação errada, mas só esse dado. Perfeito. Então, o valor médio, ele é muito abaixo. Outra coisa só que eu queria trazer para todo mundo. Esse argumento, ele é muito utilizado. O Brasil investe na educação um percentual muito alto do PIB, investe pra caramba. Gente, essa conta não é muito inteligente. Por quê? O Brasil hoje é um país mais pobre. O nosso PIB é menor. E a gente, graças a Deus, porque o nosso desenvolvimento econômico depende disso, tem um número de jovens muito maior. Então, o investimento por jovem do Brasil fica lá embaixo no ranking. Sim. Olhar o percentual do PIB não é a melhor conta de se fazer. Não, primeiro, esses valores não é a média. Se a gente pegar, não é. Gente, aí não sei, tá no valor, é os dados do MEC. Tudo bem, a gente abre isso, eu também tenho os mesmos estudos, olhando as mesmas coisas, inclusive todos pela educação. Mostro cada um para vocês. Hoje o custo por aluno no sistema público é muito acima disso. Não é. Muito acima disso, muito acima disso. Posso apostar com você quanto você quiser. Ih, agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Não, agora, isso é verdade. Tem diferenças? Tem diferenças, assim como o particular. Também um aluno, o que custa aqui R$ 1.500 numa cidade de São Paulo, não é o mesmo que vai acontecer onde eu morei em São Luís do Maranhão. É um outro valor. Então, a gente vai ter valores diferentes. Mas, se você pega, acho que outros 2 pontos. Quando a gente pega custo por aluno, gasto de escolas e aprendizagem, a gente descobre no Brasil que isso não tem relação, que é uma coisa bem importante. Não é porque o aluno custa um pouco mais, que ali ele vai ter uma melhor coisa de aprendizagem, que para mim mostra como é difícil, porque é exatamente isso. Hoje em dia, da forma como é utilizado o recurso dentro do sistema estatal, se o professor não for dar aula, ele não pode ser demitido, o que é uma loucura. Se você estivesse numa escola privada, ou se o Estado pagasse uma bolsa e o pai escolhesse, se ele coloca na escola e o filho não está aprendendo, ou se, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, 1/5 dos professores não vão dar aula, você manda embora e contrata alguém que esteja a fim de trabalhar, né? Como no caso da reabertura das escolas. Se criticou muito que a escola pública não tem como fazer, mas privadas, mesmo mais simples, deram um jeito. Então, é uma coisa que é muito difícil você dar um incentivo quando você tem um sistema como que a gente tem. Sim. Porque é isso. Hoje em dia, outra coisa, o funcionário público tem estabilidade. Então, se for mal, é muito difícil mandar embora. E judicializa e não vai embora nunca. Então, eu não acredito que esse tipo de incentivo seja o ideal para a gente... Porque o foco, Paulo, que eu acho que é o grande ponto aqui, o foco do ensino público, que é o que você fala, né? E quando a gente fala de educação de maneira geral, tem que ser o aluno, gente. Tem que ser o aluno. Todo o resto, se a escola é pública ou privada, o material escolar, o professor, o diretor, tudo tem que ter como foco
o aluno, o que ele vai aprender, ele aprender a ler e escrever, ele aprender a fazer contas básicas. E hoje esse foco não existe. Então, esse é o grande ponto.